Bom dia mais uma vez, pessoal, para quem não havia entrado ainda no momento inicial ali das nossas orientações. Como eu coloquei, ontem pela manhã, o doutor Ismael entrou em contato com aquela informação e que ele estaria enviando um ofício para todos os municípios em relação ao registro das doses no sistema. Essa pauta é uma pauta que ela já foi discutida na nossa primeira CIB desse ano. Todas as vezes que nós falamos de vacina, nós colocamos em relação à questão do preenchimento dos sistemas de informação. Então, assim, D1, as doses, né, D1, hoje nós não temos justificativa, sabe? Tem justificativa porque o sistema tem sua instabilidade, isso é real, nós sabemos. Alguns municípios estão com insuficiência de profissionais para fazer esse registro, mas nós estamos há 10 dias, mais ou menos, sem receber doses, sem receber D1. Então, teoricamente, nós já temos um dia aí, da última remessa de doses de D1 que nós recebemos até agora, para conseguirmos colocar essas doses em dia. Ontem, a partir do momento que nós recebemos aquela planilha, e a planilha foi enviada primeiramente para a imprensa, depois enviada para o COSEMES, isso é muito ruim, nós já fizemos essas considerações com a Secretaria de Estado também. O que nós começamos a identificar? Primeiro ponto, naquele número absoluto que foi enviado naquela planilha de Excel, constam o número total de doses que foram enviadas pela Secretaria, que o Ministério da Saúde enviou para a Secretaria de Estado. Naquele número total de doses, constam a quantidade de 5% de doses de reserva técnica. Depois a Jaqueline vai explicar, porque isso foi uma pauta, um assunto que foi colocado no COI de ontem. Então, 5% daquelas quantidades é reserva técnica, que consta naquela quantidade de doses. Naquela quantidade de doses, também constam, como número absoluto, eles não extraíram daquilo lá, subtraíram daqueles valores as doses perdidas. Nós falamos doses perdidas, mas são percas. Por quê? Principalmente nas duas últimas pautas enviadas de vacinas, vários municípios, e quem estava na reunião com o governador, até Goiânia colocou do número de mais de 4.000 doses, né, que tiveram perca. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu município, que é um ovo, foram 46 doses, de 630, 46 doses é muita coisa, né? Para todos, na verdade, faltariam duas doses para eu completar todos os profissionais de saúde da rede privada, dessas doses, fora, assim, todos os outros colegas, né? Então, assim, aquela quantidade não diminuiu, eles não retiraram essa quantidade de doses perdidas que nós temos. Então, enquanto COSEMES, o que nós pedimos para a Secretaria de Estado? Uma revisão daquela planilha. Até no final da tarde, a Flúvia havia mandado uma outra, que confesso para vocês que nós ainda não fizemos a conferência dos dados. Por quê? Porque o COSEMES não tem a quantidade de notificação que foi feito para as regionais de saúde, dessas doses perdidas, de quais foram os frascos, de quais foram os lotes que nós tivemos, que os municípios tiveram percas. Então, o que nós orientamos? Para que essa culpa não venha cair 100% em cima do município, como já está acontecendo, lógico que nós temos uma culpa parcial quando nós não registramos. Ponto. Não é período, gente, não é tempo de deixar juntar com uma quantidade de doses, aplicação de doses, para poder fazer registro. Isso não tem justificativa, tá? Isso a gente não consegue ter justificativa. Município pequeno, que deixa acumular doses, 1, 2, 3 semanas, para acumular doses não, né? Acumular fichas para fazer o registro, a gente não consegue justificar esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude. O que nós conseguimos justificar são esses pontos: reserva técnica do Estado, doses a menos que vieram em cada frasco de vacina, inconsistência no sistema e um número absoluto que contempla D2 que não chegou o prazo de vacinar ainda.
Nós temos grupos de pessoas que receberam a D1 que ainda não estão no dia de vacinar. E que essas doses de D2 já estão guardadas nas nossas salas de vacina. Né? Então, isso a gente consegue justificar. O que é que, enquanto COSEMES, nós precisamos conversar com vocês hoje e pedir que vocês façam? Levantamento real de tudo aquilo que foi perdido. Os municípios que receberam frasco de vacinas, que eram para ter 10, que todo mundo era para ter 10, vieram 9, 8, 7, façam o registro e encaminhe para a regional de saúde a quantidade de doses referente a cada lote de vacina. A partir do momento que nós fizermos isso, nós temos muito mais argumentos, porque eles podem, o que nos foi justificado ontem é que a Secretaria de Estado também ainda não tinha a informação de todos os municípios. Então, faço isso em tempo real. No final do dia, vocês fizeram a vacinação, conferiram que não tem dose, que as doses não foram totais como aquilo que foi descrito, já informem a regional de saúde e coloquem isso nos vacinômetros de vocês agora também, né? Doses perdidas, quantidade de doses que vieram a menos, que aí nós temos argumento para fazer, mas o que nós precisamos é de informação de todos os colegas secretários. Sem informação, nós não trabalhamos. Por quê? O número que foi colocado pela Secretaria de Estado, ele não confere com a realidade nos nossos municípios. O número que contempla naquela planilha, e isso nós colocamos para a Secretaria de Estado, ele não condiz com os números que estão no portal da Secretaria de Estado da Saúde, no link do Extranet. Se alguém tiver, acho que o link aí disponível, coloca no chat, por favor. Eu acho que o Douglas sempre tem, né, Douglas? Aquele que você colocou ontem no grupo lá de secretários, coloca aqui também para que quem não tem acesso tenha, tá? A esses dados. Então, não está conferindo. O que nós precisamos agora é que os colegas secretários façam, sim, mutirões com as suas equipes para poder registrar as doses que precisam ser registradas e também fazer o levantamento dessas percas, de quais foram os lotes e a quantidade de vacina que realmente não vieram, para que a gente possa ter a real noção disso tudo que está acontecendo e de qual que é o cenário de doses que nós temos. Jaque, vou passar para você agora para falar... Para falar em relação... Você tem que fazer isso, eu também tenho dificuldade de saber. Aí você passa para falar em relação ao que foi deliberado no COI ontem, tá? Fazendo favor. Tá bom, bom dia a todos. Bom, ontem essa pauta, ela até foi mencionada em primeira, né, na primeira vez, assim, pelo doutor Ailton Benedito, que é o subprocurador da República, né, do Estado de Goiás, do Ministério Público Federal. E aí ele solicitou, então, para saber se, de fato, essas 400 mil doses, cerca de 400 mil doses, elas estavam armazenadas nos municípios sem estar sendo aplicadas. Daí abriu uma série de discussões, né, assim, de informações. Em princípio, o doutor Sérgio, da Secretaria de Saúde de Goiânia, ele fez o primeiro apontamento sobre a questão das doses que faltam nos frascos. Essa informação, então, ela foi confirmada, né? A gente confirmou a informação, a gente reafirmou isso. Depois a Grécia, que também está aqui na reunião, ela teve uma fala muito boa também. E aí a gente falou, né, que diante dessa informação, a gente procurou buscar, através dos apoiadores nos municípios, quais eram as principais dificuldades. A principal de todas as dificuldades esbarrou na questão dos digitadores, né, de falta de colaborador suficiente para estar inserindo essas doses no sistema. Então, qual que é a orientação? É que façam uma força-tarefa, né, na medida do possível. Geralmente, outras pastas do município,
que não estão tão demandados, a gente até pode citar a questão da Secretaria de Educação, muitos são familiarizados com sistemas de informação, então, capacitar esses profissionais para vir fazer a força-tarefa junto com a vigilância foi algo que a gente apontou e que a gente acha que pode ser possível e seja uma saída, né? Fiz um apontamento lá que antes de apontar o dedo para os municípios, né, assim, procurando buscar culpados pelas dificuldades, eu acho que era necessário a gente entender quais eram de fato essas dificuldades para que a gente possa buscar junto alternativas de forma a mitigar, então, os problemas, né? Aí informei que a gente estaria marcando essa assembleia hoje, né, para que a gente pudesse conversar. Falei que era importante que a Secretaria de Estado, então, ela explicasse o que se trata da reserva técnica. Por quê? Porque no espaço do COI tem vários promotores lá e que geralmente ajuizam as ações e demandam muitos gestores municipais. Então, que era importante explicar o que era essa reserva técnica, né, que ela de fato ela existe, ela é rotativa, não significa. Então, o que significa ser uma reserva técnica rotativa? À medida que vão chegando novas doses, eles vão dispensando, mas sempre das remessas que vão chegando, é necessário deixar uma reserva técnica de 5% para reposição. E de que forma que essas doses, de que forma que ocorrem essas reposições? À medida que os municípios vão reportando, então, essas questões, percas, né, por instabilidade de temperatura, acidentes, porque está todo mundo passível de acontecer um acidente, quebra de frasco, né? E no caso dessas doses faltantes nos frascos, é necessário, então, que se faça notificação no Notivisa. Daí, a gente solicitou também para que a Secretaria de Estado elaborasse um passo a passo para ser disparada aos municípios para auxiliar nessa notificação no sistema de né, no Notivisa, que é o sistema do Ministério da Saúde. E aí, como a Verônica colocou, é importante também que reporte essas doses, né, essas doses que faltam, todas essas questões relacionadas às doses, às regionais de saúde, porque sem informação é difícil de tomar alguma decisão, né? Quando, mais cedo, na reunião com o governador, o doutor Durval coloca que só o município de Goiânia tem mais de 4.000 doses, eles conseguiram levantar um número de mais de 4.000 doses faltantes para o município, talvez em porcentagem não seja não seja uma porcentagem alta, mas quando se trata de números absolutos, é uma grande quantidade de doses que deixaram, então, de ser aplicadas nas pessoas, né? Então, o CONASEMES, que é a nossa representação, né, em âmbito nacional, já oficiou o Ministério da Saúde para que esse, né, tome providências junto aos laboratórios fabricantes dessas vacinas com relação a essa dosagem adequada, né, na enfrascagem desses imunobiológicos. Por quê? Porque os estados e municípios estão sofrendo prejuízos, né? Então, eu acho que foi isso, Verônica, né? Então, é muito importante essa notificação das doses que estão sendo perdidas para que elas sejam repostas. Não tem como nem o CONASEMES e os COSEMES, o próprio CONAS também, em conjunto com o CONASEMES, porque eles sempre atuam juntos, não tem condições de fazer nenhuma mediação juntamente com o Ministério da Saúde se a notificação não estiver partindo dos municípios. Tá bom? Encerra minha fala aqui. Obrigada, Jaque. Antes de passar para a Daniela, que levantou a mão, eu só gostaria também de agradecer a imprensa que se faz presente hoje na nossa Assembleia. Um dos motivos de nós termos aberto o link para a imprensa também é para que eles pudessem escutar, né, aí as justificativas dos municípios e poder ser imparcial, inclusive, nas publicações que forem feitas, que nem sempre aquilo que chega realmente confere com o fato, né? Só reforçando mais uma vez o que a Jaqueline colocou e o que eu já disse, as doses de D1, nós precisamos fazer uma força-tarefa para o registro. Isso realmente pode implicar na diminuição do repasse por parte do Ministério da Saúde. Isso é uma fala que vem acontecendo em todos os outros estados
Então, colegas secretários, aqueles que têm dificuldade com o pessoal, peçam para que os prefeitos determinem que profissionais da Secretaria de Educação venham auxiliar na Secretaria Municipal de Saúde, deixem um período da tarde, um período no final do dia, para que esses registros de doses sejam feitos, peguem os agentes comunitários de saúde para poder fazer o registro dessas doses. Em toda falha de inconsistência de sistemas, registrem em livros de ocorrência, que nós sabemos que existem os livros de ocorrência dentro das salas de vacina, né? Abram um campo específico, abram instrumentos de organização específico para isso daí. E façam a notificação desses registros de doses faltantes, por favor, para que nós tenhamos a certeza e o CONASEMES possa intermediar isso. Vou, por ordem, quem pediu a palavra? André, eu tinha visto a sua mão levantada, não estava a mão levantada? Tinha colocado do André, da Daniela, a Cida e da Deia. Não, estava sim, Verônica, mas é porque você abordou tudo, inclusive a parte que eu ia falar sobre aquela questão das doses faltantes, que está um negócio assim escandaloso, né? A gente recebendo um frasco aí com 8 doses e meia só, né? Mas você falou bem, e depois a Jaque reconfirmou aí. Obrigado. Tá certo. Eu recebi frasco com 7, André. 7 doses. Na verdade, tem município que reportou 7 doses no frasco da Coronavac, é 30% de perca. Então, quer dizer, um município que recebe 30 doses de vacina, municípios menores, que recebem quantitativo de doses menores, com uma perca em porcentagem grande, impacta, né, nos números da vacinação do município. Tá, vamos lá, então. É só a Coronavac, né, Jaque? Me parece que é só Coronavac. Só Coronavac. Só Coronavac. Pelo menos para o meu município foi só Coronavac até agora. Então, vamos lá, então, pela ordem, Daniela, Cida, Deia e depois Elvésio. Bom dia a todos, bom dia, Verônica. Você já até abordou uma das colocações, mas eu só queria reafirmar a questão da digitação no sistema. Nós fizemos aqui também um tirão, né, para fazer essa digitação e apareceram várias inconsistências, né, do próprio sistema, algumas duplicidades. Então, assim, acho que a gente, quando for fazer isso, até é um conselho, né, para os colegas, pegue alguém da área que tenha pelo menos uma noção do que está digitando, porque muitas vezes não entende a caligrafia do colega e se aquilo foi digitando, digitou errado. Por exemplo, a data de nascimento, que foi uma das situações que apareceu lá, menor de idade, que foi erro de digitação, até mesmo para a gente publicar no site, né, que precisa também. Então, pegar uma pessoa que seja da área e que pelo menos tenha uma noção, apesar de toda a orientação, e a coordenadora do núcleo, né, sempre está observando, mas passou. E a inconsistência do sistema. Iporá está sendo judicializado, nós fizemos as correções, encaminhamos, mas o Ministério Público solicitou do Estado a lista através do sistema. E aí veio com algumas inconsistências, e muitas vezes é o município sempre errado. Então, nós estamos tendo que justificar situação por situação para ver ainda se o MP vai acatar. E tudo por causa do sistema que a gente vem falando, que está tendo inconsistências, né, e algumas dificuldades, como já foi relatado em outras reuniões. Obrigada, Daniela. Cida? Bom dia a todos. É a Ludmila, coordenadora do grupo de vigilância Michelândia. Verônica, desde a sexta, eu estou vendo uma falha no sistema de informação ali do governo. Os registros de Michelândia são todos digitados, mas não constam lá. Hoje a gente tem 4.172 doses
já feitos a primeira dose, todos digitados no sistema. Quando abre no sistema do governo, aparece 3.908. Então, essa falha está visível, isso no sistema, dessas informações. Eu sei que tem uma demora, mas eu acho que nesses últimos 5 dias demoraram mais as atualizações. E sobre o sistema CPMI, teve alguns erros de digitação aqui também no município. Então, assim, a gente tinha que, né, o sistema não permite a correção, né? Ainda não permite. Eu acho que isso deveria já também ser ajustado. Só antes de passar para a DEA, essa questão de sistema de informação, isso é daí com o próprio Ministério da Saúde. Os dados, eles precisam ser fidedignos. Então, a pessoa que vai fazer esse registro de informação, ela precisa estar extremamente atenta. Ainda não existe, não tem essa possibilidade de alteração. Né? Enquanto COSEMES, a gente não consegue fazer nenhum tipo de interferência em relação a isso. Mas tudo isso que foi colocado, essas divergências entre o que está lançado e o que aparece, informe a Regional de Saúde via ofício. Deia. Bom dia a todos. Eu ontem conversei com a diretoria, né, a respeito do que tem acontecido aqui na região Nordeste em relação à comunidade quilombola. Foi solicitado pelas regionais que nós fizéssemos um levantamento de toda a comunidade quilombola. Nós passamos esse número para a regional e eles enviaram essa quantidade de doses, porém com a instrução de que nós fizéssemos apenas a aplicação das doses em descendentes de quilombo, né? Então, não bate uma informação com a outra. Então, a gente tem doses ainda que não foram aplicadas e a gente não pode direcionar ela para outra idade e avançando na vacinação enquanto nós não tivermos o dado exato da quantidade de quilombolas que estão dentro do perfil. Nós solicitamos, então, à associação que enviasse para nós um registro de pessoas que estão dentro desse perfil. E esse é um problema não só de São João da Aliança, por isso que eu coloquei aqui, vários municípios aqui que têm comunidade quilombola estão enfrentando a mesma dificuldade. Isso aí pode ser um quantitativo pequeno? Pode, mas vai fazer diferença lá no final, quando juntarem todos os municípios com as mesmas dificuldades. Tá? Então, só para colocar esse detalhe aí, que já acrescenta no quantitativo que está faltando. Ou seja, que está nas mãos do município, mas que ainda não podem ser aplicadas, além daqueles que estão contaminados. Então, a gente não pode fazer o registro dessas pessoas, né? Bem apontado, Deia. Agora é o Vécio, Verônica. Seu áudio está fechado. Abre o áudio. Bom dia. Bom dia a todos. A questão que eu gostaria de expor é que eu assisti uma live com o prefeito agora, na qual o governador participou, né? Participaram alguns prefeitos, e lá não foi citada essa reserva técnica do Estado. Eu gostaria de saber, porque isso deveria ser passado para a imprensa também, né? Para não recair a culpa apenas nos prefeitos e secretários, né? Dos municípios, porque alguns municípios estão fazendo o dever de casa, inclusive o nosso, a gente está fazendo toda a digitação, está colocando toda a documentação em dia, e nós não temos reserva de dose aqui no município. Na verdade... Vécio, foi por isso que nós até, inclusive, convidamos a imprensa, porque, assim, nós estávamos sendo demandados por alguns questionamentos, né? E são questionamentos que nós também não tínhamos a resposta.
Aí foi por isso que a nossa assessoria de comunicação, a Natália, a Jaqueline, secretária executiva, também convidou a imprensa para se fazer presente nessa nossa assembleia, para que eles escutassem esses pontos que levaram aquele quantitativo, aquela quantidade de doses lá sem registro. Jaque, desculpa, te cortei. Não, e aí a questão da reserva técnica, Elvésio, na verdade, ela é uma recomendação do Ministério da Saúde. Toda remessa de imunobiológico, parte da remessa ela é destinada para a reserva técnica. No caso da vacina da Covid, por conta da necessidade de se alcançar mais pessoas, a reserva ela é de 5%. Em alguns casos, né, em outros casos de outras vacinas, as reservas técnicas, elas geralmente são de 10%. Nesse caso em si é de 5%, exatamente para que se dispense mais doses aos municípios, mas que deixe reservado algumas doses para que, caso haja necessidade de repor, né, o frasco que quebra, vacina que perdeu por conta de queda de energia, né, as questões de temperatura, elas possam ser repostas, né? Essa reserva, ela existe exatamente para isso, tá bom? Antes de passar a palavra, Piracanjuba colocou aqui também que está ocorrendo a ausência de doses nos frascos da Coronavac. A maioria dos frascos com 9 doses nas últimas 2 remessas. Tá bom, obrigada. O próximo a falar é o doutor Sérgio, de Goiânia. Bom dia a todos e todas. Não, eu estava na reunião do COI também com a Jaqueline, tá? Eu realmente não entendi direito essa discussão da reserva técnica que o Estado apresentou. Porque ele fala que quando manda para os municípios, vem 5% de reserva técnica para os municípios, e além disso, o Estado segura mais um percentual que ele não me disse, que ele não falou exatamente se é um percentual, se é um número absoluto, que ele guarda uma reserva na própria rede de frio estadual, né? E, assim, o que a gente viveu em Goiânia aqui, por exemplo, é que a gente perca mesmo, essa perca que quebra frasco, queda de energia, a gente teve quase mínima, quase nada, sabe? E mal deu para os grupos da faixa etária, né? A gente teve nós tivemos que interromper algumas faixas etárias porque não deu a vacina, né? Então, eu fiquei confuso se, quando o Estado manda para a gente, ele está mandando, de fato, com a reserva técnica dos 5%, né? Que já é uma reserva até pequena, né? Então, acho que... e, além disso, ele fica com uma reserva técnica no Estado, que eu não acho que seja errado, porque, de fato, pode acontecer uma situação em alguns municípios que precise de uma reserva técnica estratégica, que o Estado possa fazer isso. Só que isso tem que ficar mais claro, né? Acho que o problema não é a reserva técnica. Isso está claro nas informações que o Estado passa, né? Acho que a primeira questão levanta isso. A gente vem, desde que começou a campanha de vacinação, a gente tem uma pressão do sistema, da sociedade e da imprensa de vacinar o mais rápido possível, né? Acho que a gente vive nos grandes municípios, a gente tem imprensa, jornal, mas mesmo os pequenos municípios têm uma pressão imensa de vacinar. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente abriu estrutura em drive e em escola para fazer... A grande maioria das nossas vacinas são feitas ou em drive ou são feitas em escola, fora de unidade de saúde. A gente está com unidade de saúde também, mas o volume de unidade, até porque para não aglomerar nas unidades, a gente está fazendo em ambientes mais abertos. Nós estamos fazendo em drive e estamos fazendo em escola, né? Tem drive nosso que faz 2.000 vacinas por dia, quando a gente abre quando estava abrindo D1, né? Assim, uma estrutura em drive não é possível você deslocar computador, fazer... nós não damos conta de montar uma estrutura de digitação online, né? Essa é a primeira situação. Então, isso acaba gerando, no final do dia, um monte de ficha para ser digitada. Depois, ou seja, a pessoa que está vacinando não consegue digitar. Esse é o primeiro dado. Na unidade de saúde, na fila normal, ok, eu tenho computador na sala de vacina, a gente tem computador na sala de vacina, eu tenho tempo,
porque não tem fila lá, o volume de fila lá fora não é tão imenso assim, então a gente consegue até registrar na mesma hora. Agora, na estrutura, no que a gente está fazendo, porque precisa fazer, e porque a gente está sendo cobrado a fazer, não é possível registrar online na mesma hora, não está sendo possível fazer isso. Até porque o sistema cai, às vezes é lento, é muita informação. E aí a gente começa a ter que fazer estrutura de digitação. A Grécia vai falar depois de mim, ela pode até falar com mais presteza disso, mas assim, a nossa equipe que digita é a mesma equipe que está fechando ESUS-VE, que está fechando CIVEP-GRIP, entendeu? Que está fechando um monte, e continua fechando outros, SINAM, SIM, SINASC, né? Todos os outros sistemas de informação que a gente já tem, ou seja, Covid não acabou com os outros trabalhos que a Vigilância já tinha, né? A gente tem que alimentar SIM, a gente tem que alimentar SINASC, a gente tem que alimentar SINAM, uma série, dengue, nós estamos com muito caso de dengue, né? Então, a SINAM continua sendo alimentado. Então, uma série de outros. Então, isso gerou uma demanda extra para a gente que dificulta a digitação. Às vezes, dizer que a gente... Então, vamos fazer mutirão e vamos... que a gente fez até aqui em Goiânia, né? Vamos fazer mutirão e vamos juntar todo mundo, uma série de gente das secretarias para poder fazer digitação. Uma pessoa falou antes de mim, lembrou bem, e assim, a gente teve problema aqui com ampliar demais a digitação, porque quando você amplia demais a digitação, sem supervisão, ou com dificuldade de supervisão, você começa a ter dificuldade de supervisão, você aumenta o erro de digitação. Entendeu? Sistemas da saúde, sistemas de digitação da saúde não são sistemas fáceis. E lembrando que você tem que sair de uma planilha manual para uma planilha em digitação. Quem não tem costume com os dados, com o linguajar e com o sistema, está propenso a errar. Tá? Então, isso acaba dificultando fazer grandes mutirões, porque você tem que treinar as pessoas antes. Tem que treinar, ensinar, supervisionar, vigiar as pessoas antes para poder fazer esse tipo de coisa. Óbvio que tudo isso são questões que possam ser passíveis de resolução, né? E que a maioria dos municípios, nós aqui já estamos tentando nos organizar em relação a isso, mas a maioria dos municípios deve estar tentando se organizar isso. O que é ruim nesse processo todo é que a gente tem a gente viveu uma situação nesse final de semana, do feriado, que chegou vacina na quinta para sexta-feira, e numa definição do Estado, por exemplo, o Estado definiu que só ia entregar vacina na segunda. Né? Só ia entregar vacina na segunda-feira, notificou a todo mundo, nossa, aqui, que só ia entregar vacina na segunda-feira, porque ele era um período de feriado, não tinha, era tudo para D2, então não tinha pressa de fazer essa vacinação. O que aconteceu? Quando chegou a vacina, houve uma pressão na imprensa de distribuir vacina. Né? Aí, houve uma pressão na imprensa de distribuir vacina, houve uma pressão na imprensa de distribuir vacina. O que o Estado fez? No sábado, ele distribuiu vacina, ele falou, vou entregar. Né? E aí, chegou dose em Goiânia, chegou dose em Aparecida, em algumas cidades aqui mais próximas, e o Estado foi distribuindo dose, e falou, não, agora o município vacina, agora já chegou dose, agora o município vacina. Né? Ou seja, a gente não tinha planejado vacinar no final de semana, porque não tinha demanda, e a posição oficial do Estado era de que só ia entregar na segunda-feira, e aí, assim, ninguém monta posto de vacinação assim, não, de sábado de manhã para sábado da tarde, nós vamos montar posto de vacinação. É impossível. Ainda mais para nós aqui em Goiânia, que temos uma estrutura muito grande. E aí, a posição do Estado é a seguinte, não, agora está com o município, é culpa do município que não está vacinando no final de semana. Né? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que entender é que esse é um processo que essa correria que a gente está vivendo, nós estamos fazendo vacina para a Covid, chega a vacina na terça, a gente faz vacina na quarta, e a gente fica sabendo que chega a vacina, a quantidade que chega na terça, quando chega na nossa rede de frios. Nem no dia anterior a gente fica sabendo quantas vacinas chegam. Né? Então, a gente está montando estratégia de vacinação
com 6 horas de planejamento mínimo para montar o posto do dia seguinte, para definir faixa etária, público-alvo que vai ser atingida, né? Ou seja, tudo bem, demanda é necessidade da Covid, é uma demanda que a sociedade diz que precisa ser feita. O que não dá é que se toda vez que houver uma pressão em cima do Estado, ele joga no nosso colo do município, sabe? Esse é o problema, sabe? Problemas de digitação de vacina a gente vai ter sempre, porque é a estrutura que a gente tem que caminhar, porque nós estamos fazendo uma campanha que nunca fizemos antes, sabe? Nós nunca fizemos essa campanha como nós fizemos antes. Nós nunca registramos no CPNI individualizando as pessoas em campanha. Nós só registrávamos vacinação no CPNI, identificando CPF, cartão SUS, nome das pessoas, em vacinação de rotina. Nas campanhas, a gente só lançava o lote e a quantidade das pessoas, né? Nós nunca fizemos uma campanha como essa, que chega passando picada todo dia. Então, o sistema vai ter dificuldade. O Ministério está com dificuldade, o Estado está com dificuldade, o município está com dificuldade. Óbvio. Agora, o problema que a gente tem que ter mais solidariedade no processo com o gestor, entre os entes. Não dá para toda vez que houver uma pressão em cima do Estado, o Estado jogar para cima de nós, do município. Tá? Como também acho que não dá para a gente, no município, ficar jogando para o Estado também. Né? Sabe? Porque nós estamos fazendo coisas inéditas, coisas que o SUS nunca fez, que nenhum sistema fez. Não é assim que se faz, sabe? Não é assim que se faz. Não é jogando no colo dos municípios situações, se há situações fora do contexto, se tem município que nunca digitou, que está fazendo completamente diferente, ok, aí você vai no município, explica e fala com isso aqui. Agora, jogar no atacado, como se todo município estivesse fazendo errado, aí é complicado, sabe? É uma fala mais de desabafo do que de inclusão, mas, assim, a gente tem que conversar com o Estado, porque problema vai ter, sabe? Porque nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação extemporânea, né? Então, problema vai ter, sabe? Ficar tentando, toda vez que tiver problema, o governador chama uma reunião para culpar o município, aí é demais, sabe? A gente já tem muito problema, já estamos enfrentando problema, estamos enfrentando problema para arrumar vaga de UTI, estamos enfrentando problema para arrumar vaga de leito, estamos enfrentando problema em UPA, estamos tentando nós estamos tirando gente de unidade para mandar para a escola para vacinar, estamos tirando gente de unidade para mandar para drive para vacinar, sabe? Estamos tirando gente administrativa para digitar, e aí vem dizer que o município está errando porque não consegue digitar vacina, que chega um dia antes para vacinar no dia seguinte. Tem problema. Não dá para tirar das costas do município. Agora, ou o sistema tem mais solidariedade entre os entes, ou nós vamos explodir, ou daqui a pouco nós estamos brigando entre a gente, coisa que só dificulta, só prejudica, né? Eu acho que é importante ter essa assembleia, passar para as pessoas, mas também é importante passar para o Estado, que ou a gente tem uma relação mais solidária em relação às nossas dificuldades, ou isso não ajuda, isso só atrapalha. Sérgio, só não vou te dar um abraço porque a gente está longe, porque mesmo se a gente estivesse perto com a questão da Covid, eu te abraçaria do mesmo jeito, passaria álcool. Eu acho que você traduziu tudo aquilo que a gente expressa, né? A gente vem tentando falar isso com o Estado, muitas vezes, em relação a isso, o problema não está 100% no município. Nós, como você mesmo colocou, nós estamos nos desdobrando porque o paciente está na nossa porta. Somos nós que atendemos. E eu não vou repetir tudo que você falou, eu só faço um parêntese ainda, Sérgio. A partir, se não me engano, da próxima semana, né? Nós ainda teremos que conviver com a campanha da H1N1. Então, as coisas vão piorar ainda. As coisas vão piorar muito porque nós não temos como contratar mais gente. Não é qualquer um que pode ir lá. Você pode pegar um profissional da educação, como nós sugerimos, para ajudar na digitação, mas você não pode pegar um profissional da educação para colocar para vacinar, né?
Então, assim, nós teremos que fazer a campanha da Covid, a campanha da H1N1 e ainda o calendário vacinal na sequência que nós temos que fazer. Então, assim, só parabéns pelas suas colocações. Obrigada mesmo por fazer parte desse momento. Jaque, segue a lista. É a Kelly. Bom dia a todos. Quero dar parabéns para o Dr. Sérgio, realmente ele resumiu bastante das nossas demandas, né, como secretários e responsabilidade. Acrescentando aqui, eu só queria tirar uma dúvida, na realidade duas. A gente, na primeira remessa, a gente teve doses extras, né? Nas primeiras remessas, a gente relatou as doses que veio extras, e agora eu estou preocupada com a segunda dose, porque está tendo frascos que vêm somente com 9, 10, e nas doses, na primeira dose eu vacinei 11 pessoas, 11 ou 12 pessoas, cheguei a vacinar até 12 pessoas em um frasco. Em relação a essas doses extras que eu vacinei na primeira dose, como eu vou fazer para solicitar a segunda dose extra? Entendeu minha colocação, Verônica? Eu entendi também, Kelly, a gente não sabe dar essas informações, né? Na verdade, essas informações técnicas, elas têm que vir da Suvisa, né? Então, a gente tem solicitado orientação, a gente tem encaminhado ofício, e-mail, solicitando que sejam elaboradas notas técnicas, né? Mas semana que vem é a reunião, é o GT da Suvisa, eu já coloquei aqui que a gente vai pautar no GT, né, da vigilância. Por quê? Porque como você já tem essa dúvida, existem outras também que a gente vai pautar e solicitar, mais uma vez, essas notas. Por quê? No caso, se você registrou, foi computado, né, como dose aplicada. A gente espera que essa dose, ela seja automaticamente reposta, né? Agora, essa questão das doses faltantes, eu penso que ela extrapola muito mais extrapola mais a nosso entendimento. Por quê? O Ministério, então, nós estamos recebendo esses frascos contando que as doses existem, e ela vai faltar lá na frente, né? Uhum. Vai faltar a dose de D2 para os profissionais, no caso, ou os profissionais, ou os grupos prioritários que não completaram 100% de aplicação de D1 e D2. Então, mais uma vez a gente frisa da importância de notificar, né, para que fique registrado, que o gestor municipal faça esse registro, né, nas salas de vacina, nos diários de sessão, os diários da enfermagem, porque isso é muito importante, até para resguardar o gestor de não ser acusado lá na frente de desvio de dose, né? Ô Jaque, mesmo que a gente colocou, Kelly, mesmo que nós colocamos aqui, que nós vamos pautar, é importante que cada município que está aqui presente, que estão tendo essas dificuldades, todos esses questionamentos, por mais que nós vamos pautar, oficiem as regionais de saúde, para que isso fique registrado do município para a própria regional de saúde. Mandem ofício pedindo todas essas respostas. Solicitaremos no GT e posterior CIB, mas oficiem as regionais de saúde. Certo. Só para a título de ajudar a Kelly aí, Kelly, faça isso, reporte a regional, mas uma coisa você não pode tirar da sua cabeça. A D2 é a mais importante das vacinas. Não deixe de fazer. Se você tiver alguma D1 aí, você faça a D2 e deixa a D1. Entendeu? Lá na frente a conta matemática vai fechar. As doses que você recebeu com as doses que você fez, certo? Mas não deixe de fazer D2, porque você reservou D2 e meu D2 não deu, mas eu tenho D1, faça a D2. Você só fecha o ciclo de vacinação com a D2. Verônica, eu posso complementar essa fala? Sim, por O favor. que acontece? Sobre essa questão desse Então, quem que está falando? Só para a gente saber quem que está escrito sua Secretaria de Saúde. Vanessa, de Bela Vista. Nós indagamos o PNI, Verônica, sobre essa questão. Como que a gente ia fazer quando a gente tem frascos, né, que vem doses a mais na D1, como seria o envio
da D2. E o que eles falaram? Eu acho que eu vou até ler aqui, que é rapidinho, a resposta do PNI. Que frente a essa situação, a orientação é que notifique como queixa técnica e caso não tenha doses de remessas anteriores para administrar a esses pacientes para completar o esquema, aguardar o recebimento de outras doses para a finalização deste esquema. O Ministério da Saúde já foi informado quanto a essa situação, orientamos o remanejamento de forma organizada para que os pacientes recebam o esquema completo. Esse remanejamento de forma organizada, ele não é possível de acontecer, porque vai virar uma verdadeira desordem se eu começar a pegar... eu estou aqui, por exemplo, hoje com 4 idosos sem D2. Já chegou o período dele fazer D2 e não tem D2 para ele. Vai virar uma bagunça se quando eu receber D1, eu tirar 4 doses da D1 e faço D2, aí quando eu recebo D2, ela vai virar D1 desses 4. Então, assim, eu até falei aqui para minha coordenadora que essa resposta do PNI, para mim, é uma verdadeira desorganização. Agora, mas você precisa oficiar a Secretaria de Estado. As respostas do PNI, elas vêm padronizadas dessa forma. Mas quem repassa depois, quem faz a distribuição do quantitativo de doses para o município é a SES. O PNI passa para a Secretaria Geral, né? Passa geral. E a Secretaria que repassa isso para os municípios. Então, você oficia isso para a Secretaria de Estado, não direto para o PNI. Tá. Esse nós fizemos direto para o PNI. Mandou para a regional? Mandou aqui. A Patrícia está me falando. Nós mandamos para a regional e a regional mandou para o PNI e nos encaminhou essa resposta. Agora, se desse certo para usar essa reserva técnica das perdas, né, valer tanto para as perdas quanto para os excessos, desses 5%, né, da regional tirar e repassar para a gente depois, de acordo com a nossa modificação, aí eu acho que seria bacana. Bom dia. A próxima fala é da Grécia. Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, Bom Grécia, dia. pode falar. Está me ouvindo, Jaqueline? Sim, Grécia, pode falar. O Sérgio, acho que falou tudo que eu queria falar sobre a questão do registro, né? Isso mesmo, né? É só reforçar essa questão dos mutirões, né? Quando assim, a gente tem essa fala do Estado, do Ministério Público, né? De fazer esses mutirões. A gente fez uma parceria com uma faculdade, né? E a gente teve um problema muito sério, porque, como o Sérgio falou, a gente não consegue pôr um supervisor em cada estação, né? E, assim, até a colega citou no início, a gente teve uma série de doses digitadas erradas, né, de pacientes que não tomaram, não por má fé da faculdade, sim porque não se atentou à lista correta, né, e a gente não consegue excluir. A partir dessa digitação errada, nós respondemos várias demandas do Ministério Público, tivemos problemas, assim, com a mídia. Seu microfone fechou. Seu áudio fechou. Tivemos um desgaste muito grande, assim, com questões de entrevistas, né? Fomos colocados à prova como se nós estivéssemos desviando essas doses, né? Então, só para ver que, assim, não é uma coisa simples esses mutirões, né? Ontem o Estado também sugeriu que a gente fizesse uma parceria com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela não fechou as portas, né? Eles continuam em atividades remotas, então eles têm as suas atividades. Então, realmente não é uma questão simples, a gente precisa realmente de muito apoio. Em relação a essa questão dos frascos, né, nós temos reportado desde o início, né, no início, quando o Ministério ainda não tinha encaminhado a nota, a gente registrava isso em um livro ATA, e desde que foi reportado, a gente tem repassado ao Estado, né, de forma diária ou às vezes semanal, documentado, nós já temos um quantitativo, assim, bem grande, né, a gente repassa isso por lotes, mas a minha preocupação é que, desde o início da campanha, o Ministério Público ele tem sido incisivo em relação aos nossos dados. Então, a gente teve que fazer um portal da transparência para o Ministério Público aqui no Estado, onde eles também nos solicitam a lista dos vacinados. Então, há assim, uma investigação muito grande em cima de nós aqui do município de Goiânia. Então, a minha preocupação é que a gente sabe, todo mundo sabe que o frasco não dá 10 doses, mas até quando isso vai acontecer? Porque pode chegar um momento em que o Ministério Público
a própria sociedade pode entender em má fé. Podemos ter aí, em meio a esses frascos de 10 doses e frascos de 7 doses. Então, como que a gente vai garantir que lá na ponta o servidor esteja falando verdade, né? Porque chega um momento que o próprio vacinador, né? Não é que eu estou desconfiando da nossa equipe, muito pelo contrário, mas nós vamos ser questionados em relação a isso, né? Se aquelas 3 doses que faltaram realmente faltaram. Né? Então, a gente vai ser cobrado por isso. Então, acho que o COSEMES ele precisa cobrar uma posição do Ministério da Saúde para uma resolução rápida disso, porque isso não pode ser o normal, não é só registrar lá no site da Anvisa que está tudo bem. Eu acho que a conta vai chegar para a gente justificar, né? Vai haver denúncias, e a gente não vai ter como, assim, ter essa garantia como a gente tinha antes, né? Que dose aplicada, dose registrada, está aqui o comprovante de quem tomou cada dose. Agora, a gente não tem mais esse controle, a gente não tem como fazer essa contraprova mais. Tá? E outra coisa, gente, assim, né, como o Sérgio falou, a gente precisa realmente de apoio. Está muito exaustivo trabalhar na vigilância, eu não falo só como coordenador, eu falo enquanto equipe de vacinação, equipe que trabalha no ESUS, no CIVEP, a nossa equipe de digitação, acho que a vigilância como um todo, em todos os municípios, né, a mesma que encerra a casa, a mesma que digita, a mesma que vacina, a mesma que faz a testagem. Então, a gente está numa situação, assim, de extremo desgaste. E, particularmente, aqui no município de Goiânia, onde a mídia está em cima, né, a gente já tem, assim, profissionais adoecidos mentalmente, não só do cansaço, né, mas é muito, assim, difícil você estar trabalhando, às vezes a pessoa, ela nem é do serviço de vacinação, mas ela se desdobra, vai lá, e aí a gente, assim, sofre aquela desconfiança o tempo inteiro. Você está ali se matando, você tem que mostrar a seringa antes de aplicar, mostrar a seringa depois de aplicar, mostrar que você está aspirando corretamente, assim, a gente está trabalhando sobre uma pressão e sobre uma desconfiança, assim, o tempo inteiro. Então, realmente, não está fácil trabalhar nessa campanha, né, e a gente precisa, sim, do apoio do Estado para todas essas situações, porque quando tem um erro, como o Sérgio falou, às vezes vem de cima para baixo, né, já com a bronca, e às vezes não sabe, assim, da realidade local, das questões, assim, locais, que realmente não é fácil, assim, a gente tem particularidades que precisam ser consideradas. Obrigada. Tá certo, Grécia, obrigada, nós. Então, Grécia, o CONASEMES, o CONAS e o CONASEMES, o CONAS, que é a representação dos estados, né, e o CONASEMES, a representação dos municípios no âmbito da tripartite, é quem faz as tratativas diretamente com o Ministério da Saúde, né? Então, nós aqui, enquanto COSEMES, o que a gente está fazendo, né, é estimulando, então, que os gestores e os técnicos façam essas notificações, informem essas dificuldades, né, para que CONAS e CONASEMES façam essas tratativas juntamente com o Ministério da Saúde, porque a conta não vai fechar, né? A princípio vieram alguns frascos com doses a mais, mas essas doses a mais que vieram não sobrepõem às doses a menos que estão vindo agora, né? Uma coisa não está, como se diz, não está contemplando a outra, né? Não está compensando, exatamente, não está compensando a outra, e uma hora a conta não vai fechar, né? Então, a gente já vai estar passando, reportando ao CONASEMES as dificuldades do estado de Goiás, né? E assim, como eu já disse ontem, repeti hoje, eles já estão nessas tratativas aí. Bom, a próxima após a Grécia é a Robervânia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Robervânia, pode falar, fica à vontade. Bom, eu acho que a maioria, né, já expôs e já falou o que está acontecendo de dificuldade de todos os municípios, né? Meu município é um município pequeno, né? Então, sobre a digitação da vacina, a gente está conseguindo manter, né, digitando todo o final do dia. Mas aí, devido à inconsistência do sistema, né, a gente está vendo dificuldade, porque a gente vai conferir doses, porque não estava batendo com as doses do Localiza, né? Então, as doses que chegavam para o município, que estão sendo aplicadas, não estava batendo com o Localiza. Então, às vezes, a gente abre, olha
um paciente, ele está com a idade a mais, depois a gente olha novamente, ele está com a idade a menos, né? Ou olha novamente, está com a mesma idade. Então, o sistema está tendo bastante consistência em relação a isso, né? E sobre as doses também, recebemos frasco, faltando doses, né? E agora a gente recebemos mais uma remessa de doses e que está vindo doses a mais, né? De D1. Como fazer? Se a gente veio o frasco que está passando dose, a gente faz D1 e depois, como que a gente vai garantir a D2 desse paciente, né? Outra questão também é sobre, às vezes, um idoso que recebeu a D1 e até o meio tempo de receber a D2, ele faleceu. O que fazer com essa D2 do paciente? Pode fazer D1 em outro paciente? E depois, como que o município vai garantir a D2 desse paciente? Né? Então, a gente está tendo bastante dificuldade com isso, né? Igual a Grécia falou, aqui a gente também o Ministério Público está, né, cobrando as coisas do município, né? Tivemos também que criar, né, a vacinação do Covid lá no portal da transparência, colocar a lista, né, dos nomes, de tudo, como está sendo feito, né? E é igual todo mundo falou, a equipe já está sobrecarregada, já está esgotada, né? E aí, a partir da semana que vem, vamos H1N1, né? E aí é só cansaço mesmo. Aí eu só queria expor mesmo o que está acontecendo aqui no meu município também. Obrigada. Obrigada a nós, Robervânia. Essa questão do paciente que recebeu a D1 e que foi a óbito, o que fazer com a D2 e se vai haver garantia, se vai virar outra, precisa ser reportado também a Regional de Saúde e a Suvisa, tá bom? E eu anotei aqui para isso ser pautado também, né, esse questionamento no GT da Vigilância da terça-feira. Bom, depois da Robervânia é o Douglas. Bom dia a todos. Vou falar dentro do carro que eu acabei tendo que sair por conta do horário de almoço. Falar depois do Sérgio fica difícil porque ele contemplou praticamente tudo que eu queria falar. Obrigado mesmo, viu, Sérgio? Também não te abraço porque estamos em pandemia. Do contrário, te abraçaria porque eu acho que resumiu muito tudo que eu queria falar. Eu queria só dar algumas sugestões e um comentário mais rápido aqui. Primeiro, acho que vou fazer uma metáfora ridícula, mas eu acho que é fácil de entender o que a gente quer dizer quando faz esse tipo de metáfora. Quando você está no deserto, morrendo de sede, primeiro você acha a água, depois você descobre como que você vai beber. Eu acho que o que a gente tem de mais importante hoje é aplicar as doses, e o que eu tenho percebido é que essas doses foram aplicadas, essas doses não estão em estoque, né? O que a gente está tendo é um problema de digitação. A digitação é importante? É óbvio que sim, é muito importante. Você precisa da transparência, as pessoas precisam ficar mais tranquilas, sabendo que a vacinação tá ocorrendo, mas não é fundamental, não é isso que vai fazer a diferença principal na vida das pessoas agora. O que vai fazer a diferença é a vacinação, e isso todos os municípios têm feito. Eu posso dizer pelo meu município, eu nunca fiquei mais de 48 horas com uma dose no meu município, nunca, nem um dia em todas as doses que nós recebemos. E mesmo quando chegou a ficar um pouco mais de tempo aqui, foi por conta dessa situação exposta pelo Sérgio, da gente receber, por exemplo, no feriado, a informação que a gente tinha até sábado de manhã é que as doses chegariam na segunda. No sábado à noite, nós recebemos a informação de que tinha que abrir a unidade para receber a dose no domingo. Então, foi o único momento que a gente ficou, às vezes, com um pouquinho mais de doses em estoque. No geral, a gente sempre aplica as doses, tanto que eu estou há 7 dias sem fazer nenhuma D1, porque eu não recebi dose. A última dose para D1 que eu recebi foi na quarta-feira da semana passada. Hoje, então, está fazendo 8 dias que eu não recebo nenhuma dose para fazer D1 e eu não tenho nenhuma mais em estoque aqui no município. Agora, uma sugestão. Meu município está aqui hoje com uma diferença de doses recebidas para doses digitadas de 218 doses. 190 é D2. 28 são doses que foram perdidas nos frascos que vieram faltando, principalmente na 7ª, 8ª e 9ª remessa do Butantan, que foram as que mais faltaram doses. Qual que é a sugestão que eu tenho? O Estado ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que os municípios. Não é mais interessante, então, que o Estado segure essa D2 na Regional de Saúde
e entregue ela mais próximo da data de aplicar, porque essas 190 doses que eu estou para fazer D2, a melhor data para a aplicação dela, isso cumprindo aquela recomendação do próprio Instituto Butantan e do Ministério da Saúde de aplicar com 28 dias, é no dia 18 de abril. E eu estou com essas doses aqui. Então, para quem entrar lá hoje, vai dizer assim, pô, o Jandai está segurando 190 doses. Por que não aplica isso logo? E depois pega outra e aplica. Né? Então, não é melhor que o Estado armazene essas doses e nos entregue ela aí faltando 4, 5 dias para que essa dose seja aplicada e não com 25 dias, como foi entregue agora? A próxima questão que eu queria citar, acho que o Sérgio abraçou muito bem, sabe, as questões que a gente tem. Só 2 sugestões mesmo, não vou tomar mais tempo nosso, não. Primeiro, o Estado de São Paulo comprou, e isso pelo Estado, e distribuiu tablet para todos os municípios do interior, com chip de internet 5G que funcione naquela região. Pelo menos essa foi a informação que eu vi numa live do COSEMS de São Paulo. Não sei se isso se concretizou. É uma sugestão para que seja feita aqui também. Será que o Estado não tem capacidade para fazer essa doação? Não são tantos tablets assim, principalmente para que a gente vacine o extramuro de forma mais rápida. Uma vez que a internet dos interiores é muito ruim, a gente tem essa opção do tablet com chip, ela ajudaria muito. E uma sugestão para os municípios maiores, o movimento Unidos pela Vacina, através do Colégio Notarial do Brasil, que representa todos os cartórios do país, e através da OAB, se ofereceram para receber essas fichas nos cartórios e na sede da OAB em cada uma das comarcas e fazer essa digitação, para que a gente possa usar profissionais de saúde para vacinar, que é o que a gente mais precisa, né? E utilize essa força de trabalho administrativa, que tem muita habilidade com informática, muita habilidade com sistemas, para fazer essa digitação. Eu não conheço a legalidade disso. Então, só estou dando a sugestão, porque é uma sugestão que foi dada pelo movimento, foi dada pelo presidente do Colégio Notarial do Brasil, que representa os cartórios, e caso haja legalidade nisso, eu acho que principalmente cidades maiores seria uma ação bastante importante. Por último, eu não sei se a Flúvia está presente, caso ela não esteja, se a Verônica pode falar a respeito disso, a gente tem sido extremamente cobrado sobre o porquê da não utilização dessas doses agora como D1. Eu sei por quê. Agora o Butantan acabou de dizer que não vai dar conta de entregar as doses que prometeu, né? E a gente não pode correr o risco de quebrar um ciclo vacinal, porque vai ser muito pior do que né, a gente não pode correr esse risco. Mas seria importante que isso fosse repassado pela imprensa, porque a gente tem apanhado todo dia por estar segurando doses de D2, quando o próprio Ministério disse que isso foi publicado em todos os canais de televisão, em todas as plataformas, que a partir daquela data, todas as doses que chegassem ao município deveriam ser utilizadas na sua totalidade. Então, acho que o Estado precisava deixar isso claro para a imprensa também, né? Que a gente ainda não está utilizando todas as doses, porque não pode utilizar, porque não existe segurança no repasse por parte dos laboratórios. A partir do momento que o IFA seja 100% nacional, como a Fiocruz tem prometido, ou que o Butantan tenha lá insumo farmacêutico suficiente para fazer todas as doses, é óbvio que ninguém vai segurar a vacina, ninguém está fazendo isso. Obrigado de novo, Sérgio, a todos os colegas que estão presentes. Desculpa ainda ter sido um pouco mais repetitivo. Não, tá certo, Douglas, obrigada. Ô, Verônica, assim, isso é importante falar, né, da importância dos gestores poderem participar dos GTs, né? Então, as ideias são boas, Douglas, né? Então, assim, como eu sei que é participativo, é importante que os gestores também se organizem para poder estar participando e a gente colocando todas essas dúvidas nos GTs para que isso vire, né, assim, reverta para os municípios em forma de notas técnicas e orientativas e informativas no sentido de auxiliar. Vamos dar uma acelerada? O próximo é o secretário de Barro Alto, que pediu aqui a fala. Secretaria Municipal de Saúde, Barro Alto, tinha pedido a fala lá atrás? Bom, eu vou passar, então... tá. Pode falar. Sim, Adriana, secretária, boa tarde já. Boa tarde, Adriana, fica à vontade. Bom, eu pedi a fala, naquele momento eu já tinha várias coisas para falar e decorrer desse prazo foi mais detalhando e não deixa de ser essa questão de primeira e segunda dose, falta no frasco, então acabou sendo realmente o problema que nós também temos em Barro Alto não é diferente de alguns outros municípios, né?
E também essa questão que o outro município também citou, que vai tomar D1 aqui e D2 em outro município, e tem situação aqui no meu município, por ser um município minerador, está tomando D1 em um local e está vindo tomar D2 aqui. Então, assim, é uma questão que a gente não sabe também, fica inseguro nessa decisão, porque a D2 vem programada conforme a D1. Então, a gente precisa chegar no consenso para ver o que faz. Outro problema também que nós temos um município que tem muitos quilombolas, e essa tem gerado muita consequência para o nosso município, porque nem todos os quilombolas moram aqui. E o que eu tenho percebido que vai acontecer? Eles vão tomar D1 aqui, porque a associação é cadastrada aqui, certo? E não vai vir tomar D2. Eu tenho que ver como isso vai acontecer, qual é o processo que eu vou ter que, tomar, qual a decisão melhor nessa situação. Não é poucas pessoas, são mais de 1.000 associados. Quando você fala numa demanda aí de 20, 30 doses para ser resolvida, tudo bem, mas são mais de 1.000 pessoas. E 40% delas não são do meu município, não estão morando aqui. É quilombolas, são cadastradas na associação daqui, mas não estão morando aqui, mas têm o direito de vacinar e vai vacinar, né? Então, é outro problema que nós temos também que resolver. E o resto já foi ponderado, já foi falado, o problema de eu acho que está sendo quase unânime, né, dos demais municípios. Eu acho que quando tiver uma solução para um, vai refletir também no nosso município aqui. Obrigada. Obrigada, Adriana. Precisa ser reportada essas questões dos quilombolas juntamente com a regional, tá bom? E a Suvisa também, tá? Mas anotei aqui também para a gente poder falar no GT da Vigilância. O próximo é o Elis. Bom dia a todos, né? Eu acho que a gente nem precisa falar, né? A gente foi representado aí muito bem pelo Sérgio, o que o Sérgio falou é o que todos nós, secretários e os representantes da saúde, estamos sentindo na pele, né? Estamos sendo crucificados em relação a tudo, população, governo, estão cobrando, e a minha cidade é uma cidade pequena aqui. Aqui eu estou com 100% digitado, mas tem a questão do sistema. Hoje até cobrei da minha digitadora, eu tenho uma digitadora por conta disso, de digitar todas as vacinas, cobrei dela, ela falou que não, está tudo organizado. Aqui, né? E é de todos nós, né? Também creio que falou representando todos nós. É isso mesmo. Tá bom, obrigada, Wes. A fala foi bastante representativa, né? O próximo é a Secretaria de Saúde, Lusiânia. Bom dia, agora me ouvem? Sim, por favor, Marcelo. Sim. Eu acho que não podemos deixar de mencionar realmente a representatividade da fala do Sérgio, que contemplou toda a nossa angústia e tudo que temos vivenciado. Lusiane, queria pontuar algumas questões específicas em relação à primeira, é que nós estamos encontrando uma certa dificuldade na procura da D2, né, para fechar a vacinação. Então, nós estamos com campanhas de divulgação, mas ainda assim, as pessoas estão procurando menos a dose 2 do que procuraram a dose 1. Então, queria expressar essa nossa dificuldade. A segunda questão é que, como a nossa região aqui é muito próxima a Brasília, diversas pessoas foram imunizadas lá no Distrito Federal, tomaram a dose 1, e agora estão aqui procurando o nosso município para receber a dose 2. Discutimos esse assunto na regional, na última, acho que há 2 semanas atrás, né? Entendendo que o SUS ele é universal,
essa recusa seria totalmente contradicente com as normas, né? Então, nós optamos por administrar essas doses 2 nas pessoas que estão nos procurando e estamos fazendo uma planilha para controle dessas pessoas que não receberam a dose 1 em nosso município e que estão sendo imunizadas com a dose 2 aqui, para que a gente possa informar a Secretaria Estadual para que possam repor essas doses 2, porque senão depois não tem como, né? Vai faltar doses 2. E a terceira questão é em relação à vacinação dos profissionais de saúde, porque nós temos um problema em relação ao hospital de campanha. Como todos nós sabemos, o cálculo das doses de profissionais de saúde disponibilizadas para o município foi efetuado com base na imunização do último ano em relação à influenza. E só porque no último ano, quando fizemos a influenza, esses profissionais do hospital de campanha eram um número muito inferior ou nem estavam em nosso município. Então, mais da metade das doses que recebemos até o momento, elas foram disponibilizadas para os profissionais do hospital de campanha, que expandiu muito expressivamente a quantidade de leitos e tem uma rotatividade grande de profissionais de saúde. Então, nós estamos pleiteando, né, tanto na CIR, quanto junto à Secretaria Estadual de Saúde, a reposição dessas doses para o município, porque os municípios circunvizinhos, eles conseguiram fechar a vacinação dos profissionais de saúde e nós estamos muito longe de conseguirmos. Nós concluímos apenas a atenção básica, paramos por aí, não conseguimos avançar. A todo momento chegam novas listas do hospital de campanha, também o Hospital do Jardim Gá, que hoje está dedicado para o Covid. Então, estamos com essa dificuldade e pedimos que esse tema seja levado para a CIB. Muito obrigada, um bom dia para todos. Bom dia, Marcele. Bom, as inscrições aqui, Verônica, acabaram, aí a maioria dos comentários abaixo são relativos aos frascos com 9 doses. No caso de Cristianópolis, a gestora coloca que receberam 540 doses e no Ministério da Saúde consta 500 doses, 590, uma diferença de 50 doses, né? A Juliana de Vianópolis fala das dificuldades com o sistema, que ele não aceita a correção, e que aí o registro ele precisa ser feito com muito cuidado e cautela. E aí, muitos parabéns para o doutor Sérgio, né, que a fala realmente ela foi representativa da angústia e das dificuldades, né, que os municípios vêm enfrentando. E aí, antes da gente passar para o encerramento, o Richan, ele é diretor financeiro do Conasems, então ele está bem próximo, né, dos movimentos institucionais entre o Conas, Conasems e o Ministério da Saúde. Então, eu vou abrir a palavra para ele aqui, para que ele possa trazer alguma informação, né, desses movimentos. Bom dia, Jaqueline, obrigado. Tinha até levantado a mão para fazer algumas considerações na fala do Sérgio, já todo mundo muito contemplado, e para relembrar um ponto que é, por que está trazendo essa discussão, né? Se tem algo bom que essa pandemia trouxe, é a gente refletir e discutir os nossos processos, seja sistema de informação, e agora o principal, acho que é a primeira campanha que eu estou nesses meus 12 anos, 13 anos de gestão, que falta vacina. Então, a nossa discussão está revendo tudo o que é trabalhador de saúde, o que é profissional. Então, são vários arranjos. E, em nenhum momento, a gente tem visto falar, e ontem, pela primeira vez, eu vi, com relação a essa organização da produção. Então, quando colocou, e o Douglas falou muito bem, eu acho que a gente tem que fazer um movimento disso, nós já cobramos, que é por que não vacina D1? E quando foi falado de utilizar D1, né, que foi, se não me engano, na 8ª, na 9ª e na 10ª pauta. Por quê? Só naquele momento que houve uma garantia da Fiocruz e do Butantan que poderia ser usado sem fazer a retenção da D2. Então, isso é algo que foge. E ontem nós vimos aí a fala do Butantan, né? Na verdade, o Butantan não assumiu isso, ele fala que vai continuar a sua produção, que não vai ser afetado, mas nós sabemos que era para ele ter recebido o IFE e não recebeu. Então, isso vai comprometer a produção de maio e junho. Abril ainda não está comprometido. E a Fiocruz,
ela não começou a produção, já era para estar entregando isso desde fevereiro, na pior das hipóteses. E aquela estimativa inicial de 30 milhões de doses para abril também não está se concretizando. Então, está tendo uma reunião de acompanhamento disso, junto com a Fiocruz, junto com o Butantan. Hoje mesmo eu participei de um, era 7h30 da manhã, com o pessoal da Fiocruz e do Butantan, e assim, o cenário não está fácil. E aí teve uma fala que aí agora também, para piorar, né, o Sérgio colocou muito bem que nós temos que unir força, não adianta remar ao contrário. Uma crítica que eu faço ao Estado, até já que a Molana Jaqueline nesses tempos aí, que é com relação à própria pauta que o Estado tem que apresentar. O Estado hoje já recebeu, às 8 da manhã, 136 mil doses. E eu não sei se ele já passou para o COSEMES qual que é a pauta de distribuição para os municípios. Agora, o Ministério ficou sabendo disso e fechou, de fato, ontem de manhã, com os arranjos. Ontem, no final da tarde, já discutimos com o Ministério e fizemos cálculos e repassamos isso como nota técnica, né? Saiu ontem à noite, inclusive com horário de voo, quantitativo, tudo isso. E o Estado, até o momento, não se moveu para apresentar esse município, para dar essa segurança. Então, é fácil para um governador, para alguém ir colocar a imprensa contra os gestores municipais, mas quem está na ponta sofrendo, todos esses arranjos são nós, gestores. E, além dos gestores, os técnicos que estão na ponta estão nessa linha de frente. Agora, na hora para definir que é linha de frente, o que não é, não se leva em consideração disso para vacinar. Mas agora, na hora para colocar que não está vacinando, é simples. O Ministério, de um lado, fala que ele não tem vacina. O Estado fala que ele também não tem. E eu garanto que não tem nenhum gestor dormindo com vacina. As vacinas que foram destinadas para D1, todas foram aplicadas. Agora, tem alguma insegurança que já foi abordada pelos colegas que me antecederam. A Deia colocou bem essa insegurança com relação à quilombola. Nós temos alguns outros grupos e cada vez vai se movendo isso aí. Então, essa falta de vacina está trazendo para toda essa discussão. Agora, tem que fazer o movimento, quando nós vemos, inclusive, numa reunião com o Ministério, nós já colocamos isso de maneira muito dura, e hoje eu reforcei novamente com o Arnaldo da STS que o Ministério, junto com os estados, tenha transparência nessa divulgação das doses, porque não é porque saiu da logística do Ministério, porque para o Ministério essas 136 mil doses que chegaram hoje no Estado já considera como distribuída. O Estado, quando for amanhã que sair da central dele, ele vai colocar que ele já passou para o município. Mas ele esquece que isso ainda vai para regional para passar para município. Tem município, vai ter uma extensão territorial muito grande. E aí eu não vou nem entrar na questão da instabilidade do sistema, mas nós temos instabilidade de infraestrutura, nós temos dificuldade com internet, nós temos dificuldade com energia elétrica. Essa é a realidade nossa, além de outras demandas, aquilo que o Douglas colocou. Eu tenho certeza e tenho a tranquilidade de que a vacina foi aplicada. E que eu alimentar o sistema é secundário, mas, infelizmente, os órgãos de controle, a própria imprensa e boa parte da população não entende assim também. Sabe? Então, nós temos que estar trocando o pneu do carro com o carro em movimento, sem estar infringindo nenhuma legislação para não poder tomar multa. Então, esse é o dia a dia do gestor. Então, para colocar e tranquilizar isso aí, se é que tem alguma coisa que tranquiliza, né? E o CONASEMES está em cima. Amanhã, eu marquei outra reunião com o Arnaldo, também às 7 da manhã, representando o CONASEMES, que é justamente para entrar na discussão da influenza. Sabe, além de outros problemas que a gente está aí, na questão de testes, sabe, que a gente não está trazendo para discussão, a questão de seringa, porque boa parte dos municípios já usaram, o próprio Estado apresentou algumas, e nós sabemos também, a parte técnica já está olhando isso, que boa parte desse desperdício, né, dessa perda de vacina, ela está atrelada também a essa gama de seringa que a gente está usando, não temos uma padronização disso. Então, isso também já foi verificado, sabendo que é uma responsabilidade de compra centralizada do Ministério. Certo? Aí está perguntando um pouquinho ao Arnaldo. O Arnaldo é o secretário nacional de Vigilância em Saúde, que é o responsável pelo PMI, para aquisição de vacina, de teste, de tudo isso. Então, ele é o representante do ministro para isso. Sabe? Então, a situação está muito maior.
E nós vemos algum movimento político, que para mim esse movimento que teve hoje do governador junto aos prefeitos, ele foi um movimento político, certo? Para tentar lavar as mãos de, o problema não é o governo estadual, o problema são os municípios, sem enxergar o que é a realidade. Então, acho que nós temos que nos unir, nós, gestores municipais, nesse momento, sabe, mais do que nunca, se já era sofrido para a gente, porque ninguém parou de receber demanda judicial para aquisição de procedimento, de medicamento, de tudo aquilo, e além disso, nós temos agora as demandas judiciais com relação à vacina, de algo que não é uma responsabilidade nossa. Porque eu afirmo mais uma vez, eu não acredito que tem algum gestor que está dormindo com vacina, com DU e não está aplicando. E eu tenho certeza, e nós já reforçamos isso. Nós, municípios, o Brasil todo tem a capacidade de aplicar 3 milhões de doses por dia. Agora, o que falta para a gente é vacina. E que bom que essa falta de vacina, sempre a gente pode falar que tem alguma coisa boa, está mostrando a fragilidade nossa, seja de produção, seja de logística, seja de sistema de informação, que nada disso é responsabilidade dos municípios, mas é quem sempre paga a conta. Tá, já me alonguei muito, pessoal, desculpa até pelo desabafo, porque a gente vai ficando indignado por tudo que vai ouvindo, a imprensa ligando o tempo todo, é cobrança, e a gente, às vezes, evita de expor o Estado, alguma situação, porque não vai agregar, é isso que a imprensa quer. A gente tenta, de forma tripartite, construir junto, mas tem hora que não dá, cada um está tentando remar para um lado, e nós temos que mostrar, de fato, o que é que está acontecendo, e nós, gestores municipais, não podemos pagar essa conta sozinhos, não. Isso aí, Richan, obrigada, viu? Verônica, com você. Obrigada, Richan, pelas palavras, obrigada a todos os colegas que expuseram os seus problemas, que representam, eu acredito, que o problema dos 246 gestores. Eu também fico bastante triste quando o prefeito vai lá e se acadela daquele jeito do governador, assumindo parcialmente uma culpa, como o Richan disse, que também não é nossa, né? Eu só gostaria de ressaltar aqui mais uma vez que quem solicitou que o COSEMES marcasse essa reunião a toque de caixa foi a própria Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós fizemos ontem o comunicado, o convite para todos os secretários municipais, colocando que o doutor Ismael e a Flúvia estariam presentes na reunião. Eles não justificaram a ausência, e mais uma vez eu falo, quem solicitou até a própria reunião foi o doutor Ismael, e como nós já havíamos enviado para a Secretaria de Estado vários ofícios com indagações dos secretários municipais quanto a informações de como proceder agora nessa campanha de vacinação, achamos por bem também já fazermos mesmo essa reunião, até que nós pudéssemos ter todas essas respostas. Como a Jaqueline colocou, em relação a algumas... Em relação a como proceder na campanha de vacinação, 98% dessas perguntas que foram colocadas aqui, quem responde é a Secretaria de Estado. Nós não temos nem as informações, nós não temos informação suficiente para passar isso para vocês. Porque quem mexe, como o Richan já colocou, quem mexe com essa parte de organização e logística é a SES. Ressalto mais uma vez, todas essas coisas que foram colocadas aqui, todos esses questionamentos, reforcem para as regionais de saúde. Nós pautaremos no GT de vigilância, que será na terça-feira à tarde. Contamos com a presença de todos vocês a partir das 14h. Esse GT é importante que todos se façam presentes. Quando nós colocamos no momento lá, peçam ajuda para fazer, é lógico que a Grécia muito bem colocou, né, que existem municípios que não têm condição de colocar ninguém para ajudar a fazer, porque não tem como supervisionar, né? Então, assim, são ideias que nós damos, mas vocês façam isso de acordo com a realidade de cada um, até onde as pernas alcançam. O que nós gostaríamos de deixar frisar nessa reunião aqui, o que é? Nós estamos do lado de vocês, pedimos a colaboração para que vocês passem as informações em tempo real e em tempo oportuno para que nós possamos fazer a defesa, e para a mídia que se faz presente, os municípios não são os culpados por tudo isso que está acontecendo. Muito pelo contrário. O que nós somos os responsáveis por dar assistência ao paciente. É isso, é isso. O ano passado nós ainda tivemos recursos para enfrentamento da Covid. Esse ano a gente só teve aumento de trabalho.
nenhum centavo foi colocado nas contas dos municípios. E todo mundo fala, a imprensa noticia isso, os secretários falam, os técnicos falam, aquelas pessoas que só ficam de trás de um computador dando pitaco em tudo aquilo que a gente está fazendo, sem nunca nem ter trabalhado na ponta de um serviço, fala, essa segunda onda está muito pior do que a primeira. E nós não temos dinheiro para isso. Ponto. Alguns municípios têm saldo do ano passado, outros não. Né? Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos tentando fazer de tudo o possível. Então, todos esses questionamentos que foram colocados aqui, nós repassaremos para a Secretaria de Estado e que esperamos que eles já tragam respondidos no próximo GT. Contem com o apoio do COSEMES, contem com a defesa do COSEMES e nós estamos juntos nessa luta. Então, aguardamos vocês nos GTs de assistência na terça-feira de manhã, GT de vigilância na terça-feira à tarde, GT de governança na quarta-feira de manhã e a nossa assembleia na quarta-feira à tarde, nós teremos a assembleia do COSEMES e na quinta-feira de manhã teremos a reunião da CIB, tá? Então, muito obrigada por todos vocês que participaram. Tenhamos um bom restante de dia e vamos à luta. Obrigada, gente. Beijos no coração de cada um. Que o Senhor venha nos dar força. Tchau. Com Deus, bom dia. Abraço a todos.